Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nele o seu rei? Por que provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidade estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura há unguento em Gileade, ou não há médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da ferida do meu povo? Amém? Nós vamos orar nesta noite, dizer a minha esposa, o presbítero José pediu para justificar, se ele chegar atrasado ou se não daria para ele estar aqui. Que Deus abençoe a vida dele, sua família. Alguém necessita de oração nesta noite? Amém? Quem vem a casa necessita muito de oração, e assim a obra de Deus ela prossegue mediante a boa e a perfeita e a vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, neste momento, Deus maravilhoso, nós necessitamos sim, porque entendemos e reconhecemos, Pai, que somente no Senhor está a cura, somente no Senhor está a solução e o poder sobre as nossas vidas. Deus, nessa noite, meu Pai amado, eu faço neste momento um momento oportuno e singular para a minha fé, para a minha vida, para a minha firmeza espiritual. Embora sejamos a cada dia, Pai, provado, embora sejamos a cada dia, Senhor meu Deus, também aperfeiçoados pela sua presença, assim Deus, nesta noite eu quero apresentar a sua obra, eu quero apresentar, meu Pai, a sua igreja, Senhor, neste lugar. Pai, visita cada lar, cada família, aqueles que estão em tormenta, aqueles que estão em guerra, aflições, aqueles que estão passando por dificuldade, por luta, enfermidade, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos, levando a paz e a alegria e a salvação e a restauração. Assim Deus, nesta noite também, ó Pai, venha cobrir nós com teu sangue, abrir o nosso intelecto, para compreender a sua palavra mais uma vez que foi lida e a de ser ministrada, Pai. Ajude-nós a escrever em nossos corações, meu Deus, com a letra do Espírito Santo, para que jamais nos apartemos dela, não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nós nesta noite, assim nós oramos, te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A igreja toma seu assento nesta noite. Eu quero continuar com esse texto sagrado que nós lemos. Eu coloquei um tema nesta palavra, desde semana passada, ainda há bálsamo em Gileade, né? Nós falamos semana passada sobre, de modo rápido, né? Mas também podemos ter uma compreensão necessária do ministério do profeta Jeremias. E agora nós temos uma colocação no decorrer da sua literatura bíblica, do seu livro, aonde eu quero abordar esse capítulo mais uma vez, já que no capítulo 1 do profeta nós temos, né, o seu chamado, o seu comissionamento profético, e ele tem um desafio de profetizar para uma nação que está vindo de um período de apostasia muito grande, pelo ministério ou pelo reinado de Manassés, que logo após haver de ser sucedido pelo rei que seria bom e justo, que provocaria uma reforma, uma restauração espiritual no reino de Judá, cujo nome seria Josias. Mas como nós falamos que Josias foi entrar numa batalha contra o Egito, e ele veio assim perder a sua vida, então seus descendentes que assumiram o seu reino, tendo 3 da sua linhagem, da sua dinastia, a gente observamos que o ministério de Jeremias vai passar durante 5 reinados,
Mas a gente vai ver que pelo ministério de Josias, que foi um rei bom, um rei justo, o Senhor adiou o juízo que ele tinha proferido sobre o reino do sul, quando Manassés era rei. E quando nós olhamos o desafio do capítulo 1, o temor que Jeremias ele tem, pelo fator da crueldade que Manassés imperou, mediante aqueles que propagaram a mensagem de Deus. A história nos diz que até mesmo o profeta Isaías foi cercado ao meio por esse mau rei, esse mau monarca. Então, quando nós entramos no capítulo 1, a gente observa que Jeremias está sendo chamado. Já no capítulo 2, ele já começa profetizando, e a gente vê que no capítulo 2, Jeremias diz que o povo deixa o manancial de uma fonte de água viva e vai procurar o ceadeiro em cisternas ou rotas que não continham água. Deixou o que era certo para buscar o que era duvidoso. Já o capítulo de número 3, a gente lemos no versículo de número 2 ou 3, que Deus considera a sua nação como uma testa de uma meretriz ou como uma testa de uma prostituta. Porque no capítulo 4 Deus vai dizer que a malícia do seu povo estava se multiplicando. No capítulo de número 5, versículo 1, Deus diz para o profeta: dai uma volta em toda a cidade, andai pelas praças, e procure se há alguém que pratique o bem ou faça-se injustiça. Capítulo 6, a gente entende que agora o povo vai cair mediante a lei da apostasia. O povo agora está na prática de uma falsa religiosidade, porque lá estava o templo bonito, suntuoso, o templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e por ser um templo que denominava a habitação, a casa de Deus, Israel estava então assegurado dessa falsa confiança, aonde Deus agora faz um alerta que o templo futuramente também seria destruído. Então Jeremias começa a profetizar, e eu começo a achar interessante que a mensagem profética de Jeremias, ela vai perdurar durante 40 anos, e eu começo a analisar já no livro de Jeremias, eu começo a entender que Jeremias, na sua mensagem, ele já tinha uma prevenção, que é o ponto que ele profetizava. Ele dizia: eu já ouço o barulho dos cavalos dos caldeus, eu já vejo o exército do norte invadindo Jerusalém. De tão forte que era a sua profecia, Jeremias já estava prevendo qual forte seria o caos que viria sobre a nação de Judá. Mas mesmo assim a gente começa a observar e entender que diante desse caos propagado, isso nada seria nada mais ou nada menos do que consequência das ações de uma nação, que além de ser escolhida por Deus, além de ser uma nação da onde seria, ou seja, da onde sairia o Messias para o mundo, essa nação não entendeu, não compreendeu e não obedeceu à vontade de Deus. Então Jeremias começa a profetizar. Já que nós chegamos no capítulo 8, a gente começa a falar agora no versículo 4. Diz-me assim, capítulo 8, verso 4. Se você quiser com a Bíblia, você pode me acompanhar. Assim diz o Senhor: cairão homens e não se tornarão a levantar, desviarão-se e não voltarão. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém? Com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer mais voltar. Eu estava meditando, como eu disse semana passada, nesse capítulo, para entender o porquê que Jeremias vai dizer: porventura não há unguento em Gileade, ou não há Lameque? Por que, pois, não teve lugar a cura da ferida do meu povo? Ele está dizendo: porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém, a apostasia era contínua. Ou seja, Jeremias estava dizendo que o povo adotou para a sua vida a prática do pecado, entrou numa apostasia contínua. Ou seja, não era aquela apostasia ou aquela situação, talvez um pecado cometido mediante a fraqueza, não. Eles fizeram agora algo habitual, algo contínuo, ou seja, tornou-se um estilo, uma prática, a sua vida mediante a ação do pecado. E ele está dizendo: retém o engano e não quer mais voltar. Uma coisa que chama a minha atenção: olha só
nação estava vivendo. A apostasia não era momentânea, ela era contínua, ou seja, levantava-se cometendo pecado e deitava cometendo pecado, ou seja, não havia remédio, não havia cura. O povo não queria mais voltar, mas não queria voltar como pastor União, por falta de ensinamento, por falta de advertência, por falta de falar a palavra. Não, ele está profetizando. Jeremias vai pregar 40 anos para essa nação, mas é 40 anos que parece que a nação ela vai passar desapercebida, irmão, porque uma coisa é nós querer ouvir e muitas das vezes a gente não fazer caso do que nós ouvimos. Era o que estava acontecendo. Não faltava advertência, não faltava palavra, não faltava conselho, não faltava, ou seja, profecia para a nação. Jeremias vai advertir durante 40 anos, mas a última expressão verbal do versículo está dizendo: retém o engano, ou seja, o povo estava retendo o engano, ou seja, eu me chamo a minha atenção esse texto, que isso aqui me leva na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo faz uma menção ao homem do pecado. E Paulo é muito enfático em dizer que naquele dia o homem, porque ele deteu a verdade pelo engano, então Deus enviou o ministério do erro, para que o erro então assim operasse. Observa como está a nação. A nação está detendo no pecado e ao mesmo tempo refutando a palavra profética de Jeremias. É mais ou menos assim, é quando eu retenho no erro e não faço caso da advertência, da palavra, pelo engano, pela mentira e pelo erro, eu me detenho da verdade. E muitas das vezes esse é o cenário que muitos estão vivendo, optando por deter o engano, por viver o engano, para deter o engano, para reter a verdade. A nação não queria voltar ao arrependimento. E qual seria a vontade de Deus para a sua nação? Observa que o verso 6 vai dizer, o verso 5: olha, porque pois se desvia-se o povo de Jerusalém com apostasia contínua. O pecado era rotineiro, retém o engano e não quer voltar. O verso 6: e eu escutei e ouvi, não falo o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Alguém que leia para mim o livro do profeta Oséias, capítulo 4, 14, versículo 1, versículo 2. Livro do profeta Oséias, rapidamente entrou na Bíblia, Oséias 14, o verso 1 e o verso 2. Eu vou falar qual era a relação de Deus para com a nação do sul. Qual seria a vontade de Deus para o seu povo? Entenda bem, Deus advertiu durante 40 anos antes de vir juízo. Mas qual seria o propósito da advertência? Alguém pode ler Oséias? Nós já lemos aqui no versículo, capítulo 4, que é a vontade de Deus. Olha só, o capítulo 4 de Jeremias: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares a tua abominação de diante de mim, e não andará mais vagueando, e jurará vindo o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, neles se bendirão as nações, e neles se gloriarão. Deus ainda tinha esperança que a sua nação voltasse ao arrependimento. Quem achou o livro do profeta Oséias 14, verso 1 e verso 2? Leia para mim, fazendo por favor. Está difícil não achar o livro de Oséias? Oséias 14? Isso, o verso 1 e 2. Converte-te, ó Israel, o Senhor Tem. Deus. Não tem o 14? Tem. Pode ler. Converte-te, ó Israel, o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-me, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. O que ele está dizendo? Volta-te, ó Israel, arrependa-te. Olha só a advertência de Oséias: porque andas caído por causa do seu pecado.
grita, se arrepende. Ele assim, é melhor do que você pegar e oferecer sacrifício, oferecer cordeiro, oferecer holocausto, é aquele sentido que Samuel falou para Saul. Melhor obedecer do que sacrificar. O povo ainda sacrificava, mas não obedecia. Sacrificava, mas não voltava ao arrependimento. E Deus está dizendo, volta. E é isso que o profeta está dizendo. Olha, irmão, escute bem. Nós estamos num culto de ensinamento. Olha a parte A do versículo. Eu escutei. Quem está falando? O próprio Deus. E ouvi. Não falam que é reto. É o que eu sempre adverto à igreja. Cuidado no que sai da nossa boca. Cuidado naquilo que nós ouvimos. Porque às vezes minha mamãe falava um ditado assim, que mato, qualquer mato tem zóio e parede tem ouvido. Minha mãe falava isso. Mato tem olho e parede tem ouvido. Jesus um dia falou assim no seu ministério: aquilo que quiser oculta, até no eirado, ou seja, no telhado, será ouvido. Então escute bem, existem palavras, existe dependendo do teor do que nós falamos, escutamos. Aqui está dizendo, Deus falando. Aqui você pode ver que o eu, presente, eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa. Então nós entendemos pelo texto lido que Deus estava observando em todos os aspectos o comportamento do seu povo, não só na conduta, mas até no que eles propagavam, até no que eles falavam. Aí entra aquela sinalização de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, nos ensinando: pelas nossas palavras havemos de ser justificados, e pelas nossas palavras nós haveremos de ser condenados. Eu estou com um ensinamento e eu vou admitir, irmão, tem gente que vai perder a sua salvação. Não é eu que estou dizendo. Eu disse isso aqui no culto passado de ensinamento. Eu tenho como referência, como base bíblica, a primeira epístola de Paulo ao capítulo de número 6, no verso adiante. Paulo disse que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. E Jesus ele faz essa colocação: pelas minhas palavras eu vou ser justificado, e pelas minhas palavras eu vou ser condenado. E às vezes a gente referimos pecado grave, é simplesmente um adultério, é simplesmente uma fornicação, é simplesmente talvez tirar uma vida, e às vezes uma palavra mal colocada, isso tem um efeito muito agravante no mundo espiritual e também na conduta, na vida de um ser humano. Às vezes uma palavra mal falada, algo que se passa à frente, sem nós ter nem sequer convicção se aquilo é verdade. Então nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, nós devemos ter cuidado com o que falamos. Então Deus estava observando a sua nação. Eu escutei, eu ouvi. Então você entende, irmão, que tudo que você fala, Deus está o quê? Ouvindo. Não estou fazendo uma defesa à minha pessoa, a ninguém, mas tudo que nós falamos, seja mal ou não, talvez se eu falar da irmã Juscelene, ela não ouviu eu falar, mas Deus ouviu. Então você precisa entender que para cada palavra existe um peso, existe um julgamento, e nós precisamos cair em si sobre esse cuidado, sobre essa regra. Eu falei esse dia na igreja sede, no capítulo 6 de Provérbios, diz que uma coisa que Deus abomina, diz que 6 coisas Deus aborrece, a sétima ele abomina. Olha só, o que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então nós devemos ter cuidado, porque de acordo com o que nós falamos, nós podemos estar semeando a contenda, nós podemos estar semeando o mal, e Deus ele ouve, Deus ele escuta as nossas palavras, porque a gente às vezes é maldoso, a gente fala, esconde a mão e acha que não tem nenhum efeito pejorativo, mas tem sim. Às vezes não tem, desculpe eu falar, nós estamos num culto de doutrina, nós precisamos
com as palavras. Nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Nós precisamos ter cuidado, porque tudo Deus Ele vê, tudo Deus Ele ouve. Irmãos, é um conselho de pastor, de amigo, é um conselho da palavra. Precisamos ter cuidado. Não estou dizendo que nós fomos chamados para ser muito, mas até no falarmos, você tem que analisar no conselho quem está em sua volta. Tem pessoas que você for conversar com um assunto mais delicado, observe quem está em sua volta. E tem pessoas que ficam em nossa volta simplesmente querendo ouvir o que a gente falando, depois essas pessoas pegam e saem cedendo. Olha, fulano de tal falou isso. Ó, fulano de tal fez isso. Aí eles saem fora da situação. Quando você assusta, a situação já foi formada, o fogo está aceso, e eles fazem o quê? Eles se retiram e você fica no meio do fogo. Então você precisa ter cuidado, é um conselho. Amém, irmão? Tem coisas que a gente declaramos que são realidade do que acontece. Comentamos, sim, mas devemos ter cuidado com o que falamos. Amém, irmão? Precisamos estar atentos, porque Deus viu que o povo falava o pior de tudo. Não era reto. O que eles falavam era de mau agrado. Então, um exemplo. Um conselho. O que o salmista diz no Salmo de 1001? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda. Irmãos, nem todo lugar me cabe eu. Nem todo lugar cabe um cristão autêntico e verdadeiro. Amém? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda do escarnecedor. A pior coisa que eu acho feio na vida de uma pessoa que se diz crente é estar numa roda de escarnecedor e essas pessoas escarnecendo da igreja, escarnecendo do servo de Deus, e nós estamos lá junto. Nós estamos lá no meio. Enquanto nós deveria ser diferente, irmão, tem ambiente, pode ser até família, você sabia? Mas é minha família. Mas até em família, dependendo da situação, tem coisa que não nos favorece. Tem coisa que não nos arremete, não nos compete compartilhar. Porque eu vejo às vezes que as pessoas eles perderam o senso, perderam o siso, o juízo, e às vezes eles compartilham, eles se tornam iniciadores dessas questões alheias, sabe? Irmãos, às vezes você pode me taxar como chato e religioso, mas a Bíblia ensina que nós devemos afastar até daqueles que andam desordenadamente. Não é eu que falo, é a Bíblia. Se você abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, como o capítulo 3, quando ele trata daquela situação que eu gosto muito de falar daqui, haverá tempos trabalhosos. Ele diz assim: que os homens seriam amantes de si mesmos, traidores, obstinados, ingratos, profanos, desobedientes a pai e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irreconciliáveis, destratores. Aí quando você vai encerrar essa leitura, Paulo diz assim: olha o que Paulo diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. O que é ter na aparência de piedade? Quando você lê piedade na Bíblia, a piedade é o contexto de uma vida santa, é o contexto de uma vida legal diante de Deus. Fulano tem uma vida piedosa, ou seja, ele tem uma vida honesta com Deus. Fulano é piedoso. Ele é crente, que a Bíblia diz que Cornélio é um homem piedoso e temente a Deus. Quando você lê piedade na Bíblia, está falando de autenticidade, ou seja, de uma crença verdadeira em Deus. Aí você diz que Pai Paulo está dizendo: tendo a aparência, tendo a eficácia, mas negando a eficácia. Ou seja, tendo a piedade, mas negando a sua eficácia.
casa. Quem é tendo a aparência de piedade? Ou seja, ele veste uma máscara. Cuidado com essas pessoas que vestem uma de santinho, que vestem, eu devo falar isso como pastor, e se intitula isso e aquilo outro, se esconde atrás de uma postura, né? de uma pessoa piedosa, de um homem piedoso, de uma mulher piedosa. Irmão, tem tanta gente escondendo atrás de um salto, de uma saia comprida. Quando você vai olhar suas ações, não são ações totalmente demoníacas. Colocam roupas longas, tá igual os fariseus. O que os fariseus faziam? Alongavam suas franjas, seus clitérios, colocavam um versículo bíblico na testa, outro na manga, queria ser visto por todo mundo. Tem gente querendo ser visto, tem gente querendo ser a bola da vez. Lembra que Jesus vem repreendendo eles. Ai de vós, fariseus escribas, que atraem um jugo que nem vocês não aguentar suportar. E ele diz assim: vocês fazem isso, negai aquilo, por causa disso vocês são réus 2 vezes mais do fogo do inferno, porque vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo. Vocês é igual o sepulcro caiado, ou seja, se aquele cemitério, o sepulcro está limpinho, está bonitinho por fora. É igual mais ou menos algumas pessoas que eu vejo por aqui nessa cidade: veste saia longa, veste todo bonitinho, mas não cuida com a língua dentro da boca, fala mal, difama, destrói, rebenta a reputação do homem, de uma mulher. Isso não é de Deus, irmão. Então a gente precisa saber aonde que nós nos assentamos, o que nós estudamos. Porque também não é pecado só ouvir, também falar e ouvir também pecamos da mesma maneira. Questão com o sepulcro caiado, você olha por fora, fulano de tal é crente, olha o tamanho da saia, olha o tamanho da calça que ele usa. Mas você olha por dentro, ele está igual árvore de rapina, guardando ódio, rancor, saindo falando mal, difamando a igreja, difamando o servo de Deus, a serva de Deus. Que crente que é esse, irmão? Isso não é de Deus. Precisamos tomar cuidado, que Deus tudo ele vê, tudo Deus ouve. E Jesus disse que os fariseus eram réus 2 vezes mais do inferno, porque aplicava-se uma falsa religiosidade, alongava-se na critério, ia para a praça, está lá. Por isso que Jesus repreende eles, não é eu. Mateus 6, vão para a praça e gritavam na praça, faziam aquelas longos discursos, aquelas orações repetitivas. Para quê? Para que viesse ser aplaudido, para chamar a atenção da população. Aí Jesus vem na contramão: ai de vós, se a sua justiça não exceder a dos escribas. Ou seja, irmão, a gente não tem que viver pautado na aparência, mas na essência do que é verdadeiro, igual Paulo falou. E nós devemos tratar o quê? No que é reto, no que é bondoso, no que é justo. Cuidado, irmão, a gente precisamos tomar cuidado, porque às vezes uma simples realidade, um simples fato, pode nos tirar da realidade do céu, da vida eterna. Cuidado com quem nós assentamos, cuidado com quem nós ouvimos. Irmão, às vezes é muito mais melhor você talvez ofender alguém pela verdade, do que você ficar acariciando essa pessoa com engano, com mentira. É um conselho, cuidado, porque quando você senta, quando eu sento, aonde eu estou, Deus está nos vendo. E isso pode nos arrebentar o fogo eterno. Então eu dou um conselho para a igreja. Não é uma reprimenda, é um conselho. Cuidado com essas pessoas que dizem isso, que dizem aquilo, e no fundo não é nada. Não é nada. Porque quem é, não anda falando quem é. E quem é, não tem algumas ações que eu vejo por aí praticando. Então tome cuidado. Cuidado com a falsa piedade. Aí Paulo falou assim: dessas pessoas, não é eu, é a Bíblia. Ah, pastor, mas é radical. Afasta. Irmão, tem gente que você tem que afastar. É um conselho que eu uso. Tem gente que é contagioso, é contagioso. Ele chega perto de você, durante 1 minuto que ele está perto de você, ele te contamina. Ele não chega para falar outra situação, ele só chega, ele é contagioso. Irmão, dá um conselho, é conselho de amigo, de pastor. Você não é caminhão de lixo para ficar pegando descarga dos outros, irmão. Amém? Se não for para falar coisa que edifica, ó, vai para lá, deixa no meu canto, depois você volta, você quer tomar café, minha casa está aberta, mas para vir aqui descarregar sujeira na minha ouvido, na minha casa, por favor, dá licença.
Dá licença. Tem gente que está acostumado, irmão, às vezes fazendo movido de Deus, alguém falou da palavra, é como uma rede de esgoto, só fica pegando sujeito dos outros, ó. Isso te adoece. Depois, pastor, eu estou doente, pastor, eu estou assim. Cuidado. A minha pessoa chegou em você, irmão. Porque, irmão, você acha que não tem crente perturbado, não? Você acha que não tem crente perturbado, não? É o que mais está tendo é crente perturbado, irmão. Que um crente perturbado, o que ele faz? Perturba o outro. É um crente perturbado, ele vai perturbar a vida do outro. Mas o crente, na sua sanidade espiritual e mental, ele é bênção, onde ele passa, ele é bênção. Não, fulano é de Deus, fulano é bênção, fulano é Deus. Jamais ele vai tentar ferir a imagem de Cristo, a imagem do Evangelho. Irmãos, toda a história, quando alguém for te contar ela, isso aqui é o que na minha mão? Aqui é o que? Do lado dela chama, aqui está o rosto, como chama esse lado? Cara. E o outro? O ouro. Então a nossa vida, toda a história tem dois lados. Ou seja, mas ali, não é? Porque a vida é muito fácil chegar e falar assim, nossa, mas aí na Marlene é isso, isso, e aquilo, ela fez isso e isso. Mas você não ouviu a versão dela. Você só está ouvindo a minha. E às vezes eu posso contar diferente, velho. E aí? Um dia eu fui pregar fora de uma outra cidade e tem uma situação no nosso ministério. Aí depois da pregação, o pastor responsável pela cidade chegou. Aí aconteceu um negócio no nosso campo, né? Que o pastor ele desvinculou, saiu do nosso ministério. E passou por esse ministério que eu fui pregar. Aí no final, ele aqui dessa cidade, aconteceu lá, que é o problema da caseira lá fora. Mas o negócio anda, né? Aí ele falou, pastor, o que você acha de fulano? Eu falei assim, eu fui muito sincero, ele ficou todo sem graça. Eu falei, fica difícil de falar para o senhor, pastor. Porque toda a história tem dois lados. Ele não sabia onde colocar a cara. Eu falei assim, o meu pastor presidente tem o lado dele. E o outro pastor tem o lado dele. Então, eu não posso entrar nessa questão que não me cabe. Aí ele perdeu o chão, não sabe onde colocar a cara. Eu falei assim, agora o que é eu posso falar. Porque o que eu falo aqui eu ostento do Senhor. Da pessoa, ele é isso e isso, porque o que eu estou falando eu tenho conhecimento. Porque eu vi ele fazer isso, eu vi, ele falou, eu vi e falei, ele é isso e isso. Porque se alguém falar, o senhor falou isso, falei. Porque esse negócio de você falar e depois a pessoa acontece a situação, eu não falei isso, eu não fiz isso. Ei, irmão, misericórdia, mano, caminho para a poesia 10. Na hora que tem a rocha, eu não falei isso não. Depois que já envenenou o arraial todo. Entendeu, irmão? Quando Eliseu estava lá, e os servos, os filhos profetas, Eliseu, tem morte na panela. Por quê? Foram lá pegar uma erva florescida para fazer uma sopa. E na hora que o povo começou a comer a sopa, o povo começou a morrer. Mas ainda bem que tem homem de Deus no arraial. Quando tem homem de Deus no arraial, o homem de Deus tira a morte da panela. Quando não tem pessoa de Deus, ele propaga a morte. Ele começa a jogar as coisas para frente. Não, tem que matar mesmo. Vamos fazer isso mesmo. Não, mas Eliseu estava lá. Eles foram onde? Um homem certo. O Eliseu está morrendo. Eliseu falou assim, me pega um pouco de farinha. Me traz um pouco de farinha. Cadê o caldeirão da sopa? Está aqui. Diz que Eliseu veio, pegou um pouco de farinha e jogou na sopa e falou assim, agora pode dar para todo mundo comer. Que a morte foi tirada. É assim, a igreja que tem a palavra é a farinha. Aonde tem morte, você taca a farinha nela. E a morte tem que sair.
Imagine se Deus fosse pegar e falar assim, eu vejo, ouço o que você fala, Deus ia reprovar muita gente. Deus ia reprovar muita gente. Crente gosta de falar palavrão, crente que ainda gosta de cair na bagunça. É muita coisinha. Crente que. Aí a gente olha nos comentários e fala, a festa da cidade estava cheia de crente. Ixi, ó, está vendo? É a morte. Não, a igreja, o dever do homem de Deus é colocar farinha na panela. Enquanto vêm para a morte, querendo matar, querendo destruir o homem de Deus. Por isso, irmãos, vou dar outro conselho pastoral. Cuidado com quem você aconselha. Onde você vai procurar conselho. Cuidado. Ah, pastor, eu vi o fulano da internet. Cuidado, irmão. Você tem um pastor na igreja. Se você não confia em mim, tudo bem, no que você fala, eu não vou delegar para ninguém, não. Eu tive uma ovelha na minha gestão, na universidade, que até a escola bíblica dominical ela queria fazer com outro pastor de outra igreja. Eu dava escola dominical, eu dava muito ensinamento, mas ela, sabe assim, para me rebater, sabe aquelas pessoas que querem desrespeitar a liderança? Ela não queria me submeter. Ela nunca me pediu conselho, ela queria buscar conselho do pastor, amém. E tem coisa que o pastor, irmão, se você não é daquele negócio, tem coisa que você não é bem, você não se oferece. Eu estou aqui, eu sempre peguei meu móvel, você pediu meu móvel, o senhor está bem? Falei com ele, o senhor está bem, meu filho? Foi essa semana. Não sei se foi segunda-feira ou ontem. Assim, meu filho, você me passa lá, você vê o pastor trabalhando. E eu não consigo ficar parado, você é meu hábito, não consigo. Assim, mas a hora que o senhor precisar ir na minha casa conversar comigo, eu vou atender a sua pessoa. Você pode chegar lá e procurar um pastor, que eu estou lá, meu dever te aconselhar, te assistir na tua necessidade, orar. Eu estou falando isso aqui para a igreja em si. Já foi lá na Ivani conversar comigo? Já, teve mais gente que já procurou em casa. Então eu paro a minha obrigação para ouvir, para atender, para escutar, para aconselhar. Agora tem pessoas que estão buscando pessoas desequilibradas, irmão. Desequilibradas para buscar conselho. Pessoas que na verdade precisam ser aconselhadas. Pessoas que estão precisando ser pastoreadas, que não aprendeu a ser pastoreada. Tem muita gente que não aprendeu a ser pastoreada. E a pessoa que aprende a ser pastoreada, o pastor trata, e às vezes até machuca, até dói. Aí ele reconhece que a ferida, como diz o Provérbio 27, verso 6, se as leais são as feridas feitas por quem ama. O pastor que ama a igreja é o pastor que faz ferida, irmão. Você sabia disso? O pastor que ama de verdade é o que faz ferida. Mas ele faz ferida, mas ele cura. Tem gente que não entende esse processo. Às vezes o diabo coloca no cognitivo da sua memória que o pastor é inimigo, mas não. O pastor amigo é aquele que trata, que às vezes é preciso fazer a ferida, mas ele vai curar. Poxa, o pastor falou uma palavra hoje que eu não gostei. Amém, ficou ferido. Fica tranquilo, vai cicatrizar. Depois você vai falar, não, pastor, fez bem para a minha vida, fui curado. A Bíblia diz que é melhor a ferida feita por quem ama do que os beijos enganosos. Porque cuidado com o beijo enganoso, meu irmão. Cuidado, eu te amo, viu, fulano? Te amo. Cuidado, irmão, com isso. Cuidado com o tapinha na costa. Te amo, viu? Nome de Deus. Mulher de Deus. Cuidado. Às vezes é melhor você ser sincero na palavra. Não gosta daquele pastor que é melhor ser assim mesmo. Pelo menos o pastor está sendo verdadeiro. Porque eu não estou te enganando. E coisa feia é você enganar com falsidade, tratar com falsidade que engana as pessoas. Trata com verdade, trata com seriedade. Então tome cuidado com quem você aconselha. Outro conselho, irmão. Cuidado com o profeta de internet. Cuidado com esses profetas do Pix. Vou entregar um recado para você e no final termina com dinheiro na conta. Cuidado, irmão. Pula fora dessas coisas. Deus não anda cobrando fontinho e valor para ninguém. Cuidado, pastor, precisando de agenda, vamos fazer uma oração, vou orar com você, vou te aconselhar. Vem aqui que eu vou orar com você. Mas cuidado, porque na internet está cheio dessas coisas.
Oi, vou orar com você. Daqui a pouco, ó, meu pix é tal, minha conta é tal. Eu disse, você põe tanto, né? Peraí, irmão. Eliseu teve que contar aqui que o leproso foi. Qual é o nome do leproso? Namã? Hã? Eu vou lá que lá o profeta está em Jerusalém. Ainda tem que em Jerusalém ainda tem profeta. O dia que faltar profeta, a coisa fica feia. Diz o profeta Salomão que faltando profecia, o povo se corrompe. Mas Eliseu é nome de Deus, eu gosto de Eliseu. O bicho era carequinha, talvez não era muito bonito, não, mas ficava lá dele. Tem profeta lá, vai lá, meu Senhor, lá tem um monte de Deus em Jerusalém. Quem dera, oxalá, se o meu Senhor fosse em Samaria, lá tem um monte de Deus. Não se expor, ele é diferente. Aí ele falou, ó, depois eu continuo, está tranquilo, mas tem muito assunto para falar, vai ter muitos dias para falar. O rei rasga sua veste e falou assim, ei, eu sou herdeiro para te curar. Mas aonde mora ele? Também você está ali, rapaz, mora ali de retirado, não tem muito imóvel, não tem muita amiga, é mais solitário, vive mais sozinho. Ele não é o homem de Deus, a mulher de Deus. Quando ele é sincero e verdadeiro, você não vai ver ele com muita pessoa, não, meu irmão. Você desconfia de alguém quando ele vive muito arrepiado de pessoa, viu? Como que está na mesa de Acabe? 850 profetas falando. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com você. Mas tinha um lá, o campeiro da roça. Como era o nome dele? Elias. Esse só fala mal de mim, mas é o que Deus queria que ele falasse. Nunca Eliseu chegou na casa do homem nem no portão saiu. Eu estou falando de cuidar desses negócios fixos, cuidar com ele, cuidar que Deus não cobra milagre de ninguém, tá, irmão? Deus não cobra milagre. Deus não cobra serviço. O que Jesus fez já foi pago no Calvário. A nossa sentença de vida já foi rasgada e anulada. Paulo nos diz isso. Quando chegou a aproximar lá e mandei mergulhar 7 vezes de olhar. O homem reclamou, pai. Mas eu vim aqui, eu sou general, pai. Nem para sair no portão para falar comigo. Ele não saiu não, mas a palavra era dela. Pode ir. Se você fizer o que eu falei, vai acontecer. Foi um conselho simples. Ouve a palavra e obedece, e você vai ser bem sucedido. E Deus falou para Josué: olha, bem cuidarás. Se você não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e medita isso e olha, esforce para fazer o que está escrito no livro dessa lei, e eu serei contigo. Então é bem possível. Você quer ser abençoado? Você quer ter quebra de maldição hereditária? Estou uma maldição hereditária na minha casa. Preciso fazer uma sessão de descarrego. Preciso acender ela na esquina. Preciso matar a galinha. Não. Obedece a palavra. Obedece a palavra. Anda na palavra. Maldição é quebrada. Tudo é quebrado na obediência da palavra. Vai lá e mergulha. Mas a banho para cá é igual essa água aqui é barrenta. Mas a palavra de Deus vai dar. E a hora que Deus vai falar, você não vai gostar, mas obedece. Mas o pastor falou, não precisa de todo direcionado. Obedece. Aí, irmãos, tem gente. Cuidado com esse camarada. O camarada vem todo composto depois do sexo dele. Rapaz, eu vou falar assim, para contar o orgulho sair do camarada, da mulher, do homem é difícil, não é? Outro ruim de sair, não é lembra, não é orgulho. E sair e falou assim, rapaz, eu vou restaurar. Procurar. Agora eu tenho que dar presente para esse homem. Eu trouxe umas vestes, uns ouro, umas barras de ouro, uns ciclos de prata. Homem de Deus! Estou tão feliz que eu fui curado. Isso aqui é tudo para você. Se fosse hoje, os cabos de hoje, eu pensava 2 vezes. Vem para cá. Eliseu falou: pode voltar com tudo para sua terra. Não quero nada.
Geazi que é problema, irmão. Cuidado com esse Geazi. Esses camaradas que querem carregar bordão de pastor, você fica esperto com ele. Ele carregava o cajado de Eliseu. Quando o menino morreu, foi. Pega o cajado, Geazi, vai lá e põe um significação ali. Põe lá e colocou o cajado na mão de Eliseu de Geazi, não subiu. Tem gente que quer carregar o cajado do pastor e não dá certo. Ele foi chamado para isso. Eu falo, cuidado. A gente só quer carregar o bordão. Ele não foi chamado. Mas um dia foi chamado, eu vou te dizer, você já é difícil. E para quem não foi chamado? Deus me levou nesse campo aqui. Depois eu volto em Jeremias. Deus me levou o Espírito Santo me guiando. Mas tem muita gente que está me ouvindo. Bordão de pastor, quer ser o que não é. É gente querendo ser pastor sem ser pastor, é gente querendo ser cantor sem ser cantor, é gente querendo ser tanta coisa sem ser, irmão. Seja o que Deus chamou você para ser. É simples. E sabe o que eu acho interessante? Que Geazi foi lá, Eliseu ficou em casa. Porque profeta, irmão, olha para cá, vou te falar outra verdade. Homem de Deus e mulher de Deus não se vende. Você sabia que o homem de Deus e mulher de Deus não se vende, Mancida? Ele não se vende. Mas fulano não, Eliseu falou, pode ir embora, rapaz, leve isso com você. Eu estou acostumado com o sofrimento. Mas Geazi era o grande, deixou Eliseu em casa e saiu atrás da carroça. Não, agora é mentira. Me dá aquela mentirinha. Meu Senhor mandou vir aqui. Eu não vou pegar os negócios. Não, pois não, rapaz. O homem estava feliz, o homem estava voltando curado, irmão. Como não ia dar para você que é isso? Toma! E Eliseu estava lá na casa dele. Olha o que é o homem de Deus. Irmão, tem gente que tenta mentir e enganar. Irmão, você sabia que tem coisa que eu sei, eu fico fingindo que eu não sei? Sabe, irmão? Tem coisa que Deus me mostrou na madrugada. Tem coisa que Deus me mostrou. Eu fico, cara, fico só assim, Deus. Tem coisa que Deus mostra. Tem coisa que está acontecendo, a pessoa acha que está passando batido. É que hoje você tem que ter muito acesso, cautela. Porque hoje qualquer pessoa, hoje a irmandade, a cristandade, está sensível demais. Qualquer coisinha que você for falar, já indica a vou sair da igreja. Irmãos, misericórdia! Então hoje tem coisa que acontece que Deus já me mostrou. Deus não sabe, irmão. A gente não fica brincando de joelho no chão, orando. Já acha que tem gente que só acredita assim, Deus me revela aqui. Não, irmão. Deus sabe de diversas formas. Aí tem coisa que eu sei, eu tenho que falar. Tem coisa que eu espero a pessoa. Mas eles não veem, eu fico na minha. Por isso que tem coisa que eu restringo. Você viu que o pastor às vezes, fala, pastor, não me dá mais oportunidade. Por que será que o pastor não te dá mais? Por que será? Será que na sua vida tem gente que está aqui e às vezes fez esse questionamento? Mas você já
Eliseu já sabia que ele tinha ido. Falou, porque você fizeste isso, a lepra de Naamã vai passar para você. E toda a sua casa que nascer vai ser leproso. Na mesma hora que Eliseu falou, a lepra caiu dele. Não, que tem que tomar cuidado. Não é brinquedo. O mundo espiritual não é brinquedo. Aí para mim, voltar aqui, lembra da irmã? Ai, conselho. Aí eu lá na igreja, sabe? E querendo ou não, tem coisa que eles fazem para pirraçar. Sabe o que é pirraçar? Quem conhece aquele pirraçar? Que escreve dodói, aquele menino, pirracinho. Que às vezes você tinha lá, pega assim, aquele menino pirracento, antigamente, para curar a pirraça era como, nascido? Menino pirracento na época do seu pai, como que curava o menino pirracento? Hã? Não era na barra? Ó! Deu uma de cabo e ela não se pode. Eu tinha lá nos Estados Unidos, né? Eu morava lá na perto. Aí ela era muito grande, ela caía, eu tremava, eu saía como calor. Quando eu cheguei, eu pegava o jeito, eu fazia a calma. Aí eu vim com uma vaga, eu me fui para o canal. Mamãe, então minha mãe entendeu lá, a minha levantou, não consegui, não caiu mais, tá vendo? Tem gente que assistindo aqui, e depois fala assim, tem que processar o pastor. Mas irmão, pirraça antigamente você curava como, Nazarita? Pirraça menina. Para! Aí vem Davi, do Salmo 3. Afague o casado do Senhor me consola. Tem muito menino. Crente não pode ser menino. Crente tem que ser maduro. Ouviu a palavra, porque às vezes precisou. Deus tratou com você, mas Deus não te tratou. Deus curou você, irmão. Você vai entender essa palavra e vou continuar ela. Mas tem muita gente dodói. Tem muita gente não me toca. Não, o crente tem que ser. Irmão, se eu fosse olhar desaforo, desavença, humilhação que eu já passei no meu ministério de pastor, e eu não estava mais aqui dentro da igreja, não. Olha para frente, irmão. Isso é normal, acontece. Agora, se não for acontecer, meu irmão, siga em frente, irmão. Siga em frente que Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. É difícil, mas você chora, Deus te consola. Outra hora não vem e te abraça. Mas a gente vence. Aí, ela nessa brincadeirinha dela. Pirraça. Tá. Amém, mano. Amém. Quando se diz quer ter estudos com ele, na igreja não está tendo, né? Então eu ficava lá em vão, nas quartas, nos domingos eu ficava lá em vão, pregando e ensinando a igreja. Amém. Porque tem coisa que você só observa, tem coisa que você já vê, que ele vai tombar, que ele vai cair. Tem gente que você está vendo assim, ele vai indo. Porque Deus, não, até Deus, Deus escutou. Não tem hora que Deus, até o próprio Deus fica assim, ó. Igual que esse peixinho bravo tem de molinete, vai dar embora. Aí quando Deus resolve dar uma puxadinha, ei menino. Aí o que sabe que aconteceu? O outro pastorzão me fala a casa dela, eu escutar ela, a casa dela. Passando os dias, ela chegou na igreja, me deu um problema, porque ela precisou não falar, eu não gostaria nem de dar oportunidade para ela. Por que ela dá a oportunidade da sua palavra todo dia? Para ofender as irmãs de oração, para ofender tudo. Está falando sério, para você tem que pastor passa, tudo bem. Eu dei para os irmãos, eu quero pedir oração, que o diabo estava lutando contra mim. Eu falei, irmão, como é que é? Eu sabia que a esposa do fulano disse que se me pegar me trombar na rua, vai me dar um ouro. Estou mentindo, passando? A mulher do pastor disse que se pegasse ela na rua. O esposo ia pegar na casa. O esposo pegou a cama dela e jogou pela janela de casa. Jogou pela janela. Não é brincadeira. A irmã, esposa do pastor, eu não posso falar o nome, falou: se eu pegar ela na rua, eu vou quebrar ela no pão. Vou. E ela falou: o diabo tem que perseguir. Eu falei: diabo?
Isso não é diabo, não. Olha para mim, falei, diabo não. Você não tem pastor na igreja para ensinar? Você não tem pastor na igreja para te orientar? Por que você vai procurar comigo em outro lugar? Irmão, cuidado com isso. Você vê crente pulando demais, você toma cuidado com ele. Como é conselho? Eu estou dando um conselho para a igreja. Resumindo, o trem folhou. Aí ficou com ele. Se eu pegar, eu vou quebrar ela no folheto. Você vê que a gente vê tanta coisa nessa vida, irmão, não é fácil não. A coisa apaziguou. Quando vai um tempo, a coisa dá uma melhoradinha, ou ela de novo mandando mensagem para o homem, conversando com o homem. Aí um dia ela veio querer debater comigo, tá? Com desaforo. Falei, seu irmão, só tem que vigiar. Aí eu não tentei, mas já estava para lá para ali. O que você está fazendo? Se liga, irmão. Vai ficar no seu lugar. Porque tem hora que tem gente, se antes de ser pastor, você ser bom, tem gente que quer ficar avisando a gente. Não. A gente está aqui para pastorear. Você tem que respeitar, você tem que ter respeito do seu líder. Pode ser que você tem que concordar com o que eu falo, mas tem coisa que você tem que respeitar. Respeite sua liderança, ele tem que respeitar. Irmão, sai fora desse tipo de pessoa. Afasta. A Bíblia que falou, afasta. Afasta, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está falando, afasta. Por isso que eu não ando com todo mundo, por isso que eu não ando com qualquer pessoa. A Bíblia me demanda isso. Aparta de quem anda desordenado. Ah, você é preconceituoso. Não. Não anda junto se não tiver de acordo. Eu estou aberto para a igreja, novamente vou falar, eu estou aberto para qualquer dos irmãos. Minha casa está aberta lá, tá, irmão? Se eu estiver trabalhando, como sempre, minha esposa me grita, se eu não estiver lá na frente, eu vou lá te ouvir. Vou lá te receber com maior alegria. Minha casa é casa pastoral. A hora que a ovelha quiser ir lá, as portas estão abertas. Se você quiser ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Tem um cachorrinho bravo lá, mas eu vou deixar ele na casinha. Pode ir lá. A minha casa está aberta. Pastor é para fender ovelha, para cheirar ovelha. Pode ir lá. Precisar da minha ajuda, precisar de auxílio. Teve até um irmão que pediu uma campanha esses tempos. Infelizmente, minha esposa não conseguiu fazer, devido a uma irmã que foi embora, trabalhando. Então, as irmãs perdoam, mas o nosso dever é para isso, tá, irmão? É para isso. Tá bom? Eu falo de novo, a minha casa está aberta. Não fique restringido. Não fique coagido de você ir na minha casa. Não. Eu estou lá aberto para a disponibilidade da igreja. Tá bom? Um dia eu estava saindo para resolver um negócio, chegou uma irmã e falou, preciso começar de show com a sua esposa. O que eu fiz, irmã Sandra? Mandei o rapaz descer do carro, o rapaz estava no carro, ele desce. Ele desce, depois nós resolvemos esse negócio. Você negócio, depois eu trago o negócio para você. Mas depois, você me espera lá, se der tempo eu chego lá. Entreguei de volta, fui atender a irmã. Não posso misturar as coisas. Você entendeu? Eu fui chamado para ser pastor, mas eu tenho as horas lá para trabalhar. Mas eu estou aqui para atender. Então, irmão, cuidado com quem você procure conselho, tá bom? Tome cuidado com esses profetas do VIX, tá, irmão? Tome cuidado com esses profetas da revelação, que viu anjo, que viu carro de fogo, e depois eles falam, caixa econômica, agência tal, caixa de poupança tal. Cuidado com isso. Irmão, já está dando a hora? Ali está faltando 5 ou está faltando 20? 10. Alguém está me entendendo?